RFI Convida. Luísa Ramos. Olá, recebemos hoje o escritor e jornalista Patrick Straumann para falarmos de seu recente livro L'Homme en Mouvement, O Homem em Movimento, no qual Patrick conta as andanças da vida de um tio-avô, o Paul, alguém que viveu intensamente o século XX, né, Patrick? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luísa. Vamos começar então falando dessa sua publicação, essa sua obra, Patrick. Uma das coisas que eu mais achei interessante foram os detalhamentos do seu texto, né? Cada detalhe, as descrições muito bem escritas, que faz inclusive o leitor, né? Eu, no caso, estava ao ler o seu livro, viajei junto com o Paul ao redor do mundo. Que bom, isso era um pouco um dos motivos, né, para escrever um livro. Qual que é a importância, então, falando disso, desses detalhes estéticos da sua obra, Patrick? Eu diria, de um lado, talvez a gente tenha a possibilidade de falar sobre isso depois, mas eu tirei o livro está baseado numa troca de cartas, né, entre ele e o irmão dele, que chega a ter sido meu avô. Mas aí essas cartas me deram um pouco os detalhes da vida dele, e eu acho que, em geral, para quem escreve, é muito importante de dar quase uma carne a um texto. Os detalhes são que dão o sabor e a veracidade quase ao texto. E nesse sentido, eu acho que isso é muito importante. Um outro motivo para mim era que o detalhe dá para sentir como esse homem viveu num século que já é o século passado, né? E como ele atravessou esse século. E eu acho para fazer entender como a vida era no século XX, era muito importante para mim dar os detalhes da vida dele, para justamente o leitor poder se projetar nessa vida que era tão diferente da nossa de hoje. E a vida desse seu tio-avô era de conhecimento já da família? Todos sabiam dessas aventuras ou você precisou mesmo descascar a história? Os dois. Eu diria que o mito, ele era mais ou menos um mito, sobretudo porque ninguém realmente conheceu ele bem, fora do meu avô. Os outros, como ele apareceu raramente, ele passou quase a vida inteira nos outros continentes, fora da Europa. Então, ele não era muito conhecido. E aí, com esse pouco conhecimento, o povo, a família, projetou muitas coisas em cima da vida dele, né? Isso que aumentou, com certeza, a fama dele. Mas quando eu cheguei a conhecer melhor a vida dele através dessas cartas, eu vi que quase tudo era verdade, era verídico que o povo contou, as vidas nos navios, a vida na Rússia, a família que ele tinha uma família na Rússia, e aí quando ele tinha que fugir, ele foi expulso da União Soviética, a esposa tinha que ficar lá, então a família foi separada, ele tinha um filho que nasceu lá, tudo isso que eu já tinha conhecimento dessas partes da vida dele, e eu descobri através das cartas, mas também através dos arquivos, inclusive dos arquivos da Cruz Vermelha, por exemplo, que ele Então teve uma pesquisa também. Eu fiz muito pesquisa, assim, sobre a vida dele, para ter a certeza de que, justamente porque tinha esse mito na família, e eu não queria contar um mito, eu queria me basear na realidade. E aí eu fiquei aliviado de ver que o mito tinha uma base real. Sim, e o Patrick Straumann é suíço, radicado em Paris, mas também tem larga experiência pelo mundo, né, Patrick? Fora da Europa, em outros continentes, inclusive no Brasil, inclusive com livros sobre Brasil e cultura brasileira. Você acha que você tem alguma parecido com seu tio-avô? Você acha que você se inspirou talvez um pouco nele? Eu não sei, uma amiga, enfim, um conhecimento, eu conheço ela pouco, ela descobriu o livro, me escreveu, eu senti o laço de família, eu fiquei muito feliz. Mas não, a minha vida é totalmente diferente da vida dele, mas eu gosto muito de viajar, sobretudo no Brasil. Confesso que o tempo que eu passo no Brasil é tão importante que eu tenho outras possibilidades, mas não tantas para viajar nos outros continentes. Mas para voltar para o livro, como eu viajei muito, a gente viajou na Rússia, a gente chegou a
visitar um pouco a Geórgia. Então eu consegui sempre confrontar o que ele escreveu nas cartas com as minhas próprias impressões. Isso me ajudou muito. Então, tem bastante do Patrick, além do Paul, no livro. Eu acho que tem sempre a gente escolhe, quando a gente escreve um livro, tem sempre essa ressonância entre o sujeito do livro, o protagonista do livro e o autor, porque eu acho que senão não funcionaria. Se a gente não tivesse esse quase efeito de espelho, agora nunca é um espelho muito concreto, né? Mas a gente tem algo que a gente pode reconhecer no sujeito do livro, e isso, nesse sentido, a gente se revela também na escrita. Sim. E nesse sentido, é verdade, tem algo de mim nesse livro. Há também relatos de momentos históricos no livro, né? Já que ele viveu intensamente o século XX, Segunda Guerra Mundial, eventos que influenciaram, inclusive, na vida dele, né? Na vida familiar dele. O que você pode destacar, assim, de interessante para os nossos ouvintes e leitores, para as pessoas se interessarem, para aprender um pouquinho de história também no seu livro? Olha, eu acho o fundamental é que o que mais me surpreendeu quando eu descobri a veracidade da história dele é que ele passou mais de 3 anos na União Soviética, na época do Stalin. E ele ficou até no início do ano 37, que é o ano quando começaram os grandes processos políticos e começou a onda de terror, da qual milhares, se não milhões de cidadãos foram vítimas. E aí, essa ideia de que um pequeno cidadão completamente desconhecido, suíço, foi trabalhar numa usina de tratores, né, uma usina no meio da Sibéria, perto do Ural, mas no meio da União Soviética, no momento em que a União Soviética se transformou numa imensa prisão, e que ele entrou lá na verdade sem querer, porque ele queria fugir da Suíça. Ele não tinha nada de um comunista, né? Ele entrou lá porque ele queria ter uma outra vida. E logo depois ele atravessou a Segunda Guerra Mundial nos outros continentes. Eu acho que foi sorte dele, porque se ele tivesse ficado na Europa, eu acho que ele teria tido muitos problemas durante a Segunda Guerra Mundial. E aí ele passou pelo Chile, ele passou alguns anos na Austrália. E visitou o Brasil também, né? Tem e ele esse relato? Claro que ele chegou a visitar o Brasil. Ele escreveu uma carta muito emocionante para o irmão que mora na Suíça, que trabalha num escritório pequeno. E ele conta que ele está visitando um amigo. Ele encontrou, por acaso, um amigo dele da escola, um suíço que tinha emigrado e que tinha se instalado em São Paulo. E ele encontrou ele por acaso em São Paulo, e depois ele fez uma viagem e atravessou o Mato Grosso a cavalo. Eu adorei essa história, porque aí tem esse contraste entre essa liberdade total dele, né, que está com vontade de conhecer o Mato Grosso, e aí pega um cavalo e atravessa a região imensa, né? E o outro irmão que tem uma boa vida, uma boa carreira, mas que fica preso mais ou menos nesse escritório da Suíça. Imagino que o irmão deva ter viajado também com ele, com essas cartas. Naquela época a gente escrevia cartas, né? Hoje em dia, infelizmente, as pessoas perderam esse costume, né? Pelo menos ficou registrado aí para sua família. Mas apesar dele estar sempre movimentando, sempre em movimento, né? O homem em movimento nunca está parado no mundo, a gente pode dizer que ele tinha raízes, né? Que ele mantinha essas raízes familiares com esse contato. Eu acho que isso foi a grande contradição da vida dele. Isso que ele, de um lado, ele ficou completamente ligado à família e, sobretudo, à casa familiar, que fica em Zurique, que é tipo um chalé meio fora do tempo, um chalé de madeira, né? Que não é uma construção contemporânea suíça. E, do outro lado, ele fez tudo para fugir. Então, a vida dele era uma ida e volta, e sobretudo quando ele não conseguiu voltar, porque durante a guerra ele passou 5 anos fora, né, da Europa, mas ele sempre escreveu cartas, ou muitas vezes cartões postais, pequenas frases que ele mandou para a família só para dizer normalmente que está tudo bem, ou às vezes eu preciso de dinheiro, então
óbvio, ele manteve também muito contato, porque cada vez que ele estava em situações complicadas, quem ajudou foi a família, sobretudo o irmão mais velho. A família apoiava, então, né, Apoiava, esse jeito sim. aventureiro do Poe. E tem alguma passagem preferida sua no livro? Na vida, no livro, boa pergunta. Eu fiquei emocionado com a ida dele para a União Soviética, porque eu acho na época isso era realmente o Far West do século XIX, entrar nesse imenso país que E estava foi lá que ele fez completamente... família também, né? E o fato que ele fez família e depois ele nem expressou isso muito, mas quando eu reli as cartas, eu vi que ele tentou, a partir de 45, nos anos 60, ele sempre tentou restabelecer um contato, e ele foi 2 vezes. Uma vez, no início dos anos 60, ele conseguiu um visto para, eu acho, 5 dias para visitar a União Soviética durante 5 dias, e ele teve um visto, dentro desse visto, de 3 dias para visitar a família. E isso eu achei... Ele não tinha visto eles fazia 25 anos, né? E aí ele encontrou um homem adulto, o filho, que ele deixou com 3 anos. E tinha até outro nome já, né? Já tinha, o filho tinha que mudar o nome, porque sob o Stalin era super perigoso de ter um sobrenome judeu, e o nome dele era Adolf, que evidentemente é uma loucura também nessa época. Então ele tinha, inclusive, mudado de nome, e alguns anos depois ele consegue encontrar a família de novo, e ele sabe também que isso era a última vez que ele viu a esposa e o filho. A ex-esposa, eles já estavam separados. Então tinha essa complicação devido à história mundial, né, quase com a cortina de ferro que separou eles definitivamente, mas tinha algo sentimental muito forte que correu embaixo dessa complicação, e eu acho que a vida inteira ele ficou assim nesse desejo de ter uma vida de família, mas sabendo também que isso não era possível, e inclusive para ela também, numa certa altura, as pessoas têm uma vida tão diferente que o caráter também é afetado, e eu acho que eles tiveram uma vida realmente separada no sentido físico, mas também no sentido emocional. Mas isso não impede a ligação forte. Isso me emocionou muito. Por enquanto, L'Homme en Mouvement ainda não tem previsão de estar em português, mas você tem um livro seu que é traduzido para o português, né, Patrick? Você pode comentar um pouquinho? Eu fiquei super feliz. O primeiro livro que eu fiz, que na verdade é um livro que eu organizei, né, sobre o Jean-Baptiste Debré, e a editora conseguiu a parceria da Companhia das Letras, e aí a gente fez esse livro que teve como alvo, ou como objetivo de mostrar a vida do Rio de Janeiro no início do século XIX. Através das ilustrações de Debré, né? Quando o Debré estava no Rio, e mostrar essa vida através das ilustrações que eram quase documentárias, né? E dava para ver como a vida era nas ruas e também nos interiores das casas. E aí a gente fez esse livro, e a Companhia das Letras publicou ele no Brasil, e isso é os motivos de orgulho para mim, porque eu acho que é um livro bonito e que realmente dá para ver algo que dá para ver o Rio, e além do Rio, o Rio que era a capital, mas e além do Rio, o Brasil no momento que a nação começou a se estabelecer, né? Foi no início do século XIX, desculpa. Sim. E, bom, o L'Homme en Mouvement vai ter um encontro, né, promovido pela editora Compagnie, na sexta-feira, dia 6, aqui em Paris, né? Você quer convidar os ouvintes para... Com grande prazer. A Paris. gente tem esse encontro dia 6 de setembro na Livraria Compagnie. Vai ter um outro encontro no dia 17 de outubro na Casa da América Latina, que eu sou super feliz também de poder apresentar o livro lá, que é já um contexto realmente latino-americano, né?
Sim, bem legal. Bom, conversamos hoje com o escritor e jornalista Patrick Straumann. Muito obrigada pela sua participação, Patrick, aqui na Refi Brasil, e até a próxima. Muito obrigado, Luísa. Até a próxima.